Olá, meu querido aluno, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Estudando bastante, se preparando, né? Chegando aí no final do ano. Logo nós temos aí um Enem, uma avaliação, um vestibular, né? Dependendo da região onde você mora, você vai ter só o Enem, ou talvez você tenha que fazer um vestibular aí para entrar numa universidade ou numa faculdade específica que você gosta, ok? Mas para isso a gente tem que se preparar e tem que estudar bastante, né? Então espero que você esteja estudando e vamos hoje trabalhar com assuntos extremamente importantes. Vamos falar do diagrama de Venn, né? Veja, o diagrama de Venn é uma forma da gente visualizar, né, como é que os conjuntos se comportam dentro dos critérios de união, intersecção, quando principalmente nós temos elementos em comum, né? Então vamos começar treinando com um exercício tranquilo, mas para você voltar a pensar sobre os diagramas de Venn. Então imagine aqui o seguinte, eu tenho aqui, represente utilizando o diagrama de Venn, dos conjuntos A, B, C, aqui. Observe que o A, os elementos do A são A, B, C, D. O B é D, E, F, G, ou seja, o A e o B eles já têm um elemento em comum. Então existe uma intersecção entre A e B, né? Se eu chegar aqui, eu tenho lá o conjunto A e existe uma intersecção com o conjunto B. Nós temos um elemento em comum. Basta um elemento em comum para que essa intersecção não seja um conjunto vazio. Então existe uma intersecção entre A e B e essa intersecção é dada pelo elemento D. O D é comum aos dois. Agora temos o conjunto B, D, E, F, G, o conjunto C. O conjunto C tem o elemento D, aqui, o E, que está em comum com o B. Então existe uma intersecção do C com o B, mas também existe uma intersecção do C com o A. O D é o ponto em comum. Então, na verdade, o que acontece aqui? Nós temos uma intersecção dos três conjuntos, 2 a 2, e nós temos aqui os elementos que pertencem somente a um conjunto, né? Essa é a importância do diagrama de Venn, que ela nos permite visualizar, né? Os diagramas nos permitem visualizar como que essas intersecções se comportam. Então, agora o que acontece, né? Qual era o único elemento em comum para os três? O D, né? Veja uma coisa, o A e o B só tem o D em comum. Não existem elementos em comum só dos dois. Tem o D que também é comum ao C. Já no caso, o A e o C tem o C em comum. Veja que o C, ele não pertence a B. O C não pertence a B. O C pertence ao conjunto C. Então, o A e o C, eles têm um elemento que somente eles têm, que é comum aos dois. Assim como o B e o C. Observe que o B e o C, eles têm um único elemento que é o E, que é um elemento em comum. Porém, o A tem o A e o B que somente pertencem a ele, o B tem o F e o G que somente pertencem a ele, e o C só tem o H, que é o único elemento que só pertence a ele. Então, lembrando aqui, esta região aqui são os elementos que pertencem somente a A, essa região aqui são os elementos que pertencem somente a B, essa região, os elementos que pertencem somente a C. Aqui, somente a A e C, aqui, somente a B e A, não tem ninguém, né? E aqui, somente a B e C. E aqui, os que pertencem simultaneamente aos três conjuntos, ok? Então, um exercício importante, a ideia inicial era você visualizar o diagrama de Venn e a aplicação dele dentro de conjuntos aí que são determinados pelos seus elementos. Vamos agora fazer uma aplicação num contexto, né? Então, leia lá o enunciado com calma, eu vou apagar o quadro, veja se você tem alguma dúvida e a gente vai resolver juntos aí esse exercício. Ok? Leu com calma? Então vamos lá, vamos determinar a situação. Olha o que ele fala. Em um restaurante de uma empresa, fez uma pesquisa para saber qual sobremesa preferida dos funcionários. Tiramisu ou sorvete. Eu, no caso, prefiro as duas, né? Cada funcionário poderia indicar se gosta das duas, de apenas uma ou de nenhuma. Então veja uma coisa, né? A mesma coisa que chegar para você colocar ali duas sobremesas. Aí, quais são as possíveis respostas que você pode me dar, né? Então eu chego lá com, por exemplo, salada de frutas e sorvete.
né? Aí diz assim, Paulo, eu gosto das duas. Então, para mim, tanto faz, né? Salada de fruta ou sorvete, para mim, tanto faz que eu gosto das duas. Ou então você poderia dizer assim, não, Paulo, eu só gosto de salada de fruta. Eu não estou tomando sorvete ultimamente, um probleminha de garganta e não quero arriscar. Ok? Só salada de fruta. Ou então você pode chegar assim, olha, salada de fruta não é comigo, né? Eu prefiro sorvete, só sorvete. Ou então você pode chegar e dizer assim, olha, Paulo, prefiro não, nem se incomode porque eu não gosto de nenhuma das duas. Então o que a gente tem aqui? Dos funcionários, nós vamos considerar que existe um universo que é o conjunto dos funcionários. Aí dentro desse conjunto nós temos um subconjunto que são os funcionários que gostam de tiramisu, ok? E aí, dentro desse conjunto, existem os funcionários que gostam, um subconjunto, dos funcionários que gostam de sorvete. Mas como tem gente que gosta dos dois, eu tenho que contemplar a intersecção dos dois conjuntos. Então aqui tem gente que gosta de sorvete, aqui tem gente que gosta de tiramisu, né? Mas também, dentro desse universo dos funcionários, tem quem está fora, que é quem não gosta de nenhum. E eu tenho que contemplar isso também. Agora, vamos ler com calma ali. Começou, do total de pesquisados, 21 declararam que gostam de tiramisu. Só que, lógico, nesses 21, tem gente que gosta de sorvete também. 29 gostam de sorvete. Nesses 29, tem gente que gosta de tiramisu também. E 10 gostam das duas. Então, eu tenho aqui no meio 10 pessoas que gostam das duas sobremesas. Mas também eu tenho 7 que não gostam de nenhuma. Esses 7, eles estão fora desse universo ali, dos que gostam dos dois, ou de pelo menos um deles. Mas esses 7 pertencem ao grande conjunto que são todos os funcionários. Agora o que eu vou fazer? Quando ele fala o seguinte, que 21 gostam de tiramisu, nesses 21 tem 10 que também gostam de sorvete. Então só tiramisu são 21 menos 10, daria 11. Então eu tenho 11 funcionários que preferem essa única sobremesa. Aí quando ele diz assim, 29 gostam de sorvete, só que desses 29 que gostam de sorvete, eu tenho 10 que também gostam de tiramisu. Então de 29 eu tiro 10, vai dar 19, ok? Então voltando àquela linha de raciocínio que nós fizemos no início, né? Você quando é questionado se gosta de duas sobremesas, você pode estar em 3 grupos, né? Você pode estar em 4 grupos. Você pode estar no grupo que só gosta de uma, no grupo que só gosta de outra, no grupo que gostam das duas, então 3 grupos, mais quem não gosta de nenhuma. Se eu somar esses 4 grupos, eu tenho o total de funcionários, né? Então, qual seria o total de funcionários? 11 mais 19 aqui dá 30, 40, 47 funcionários. Então, na verdade, 47 funcionários foram entrevistados. Desses 47 funcionários que foram pesquisados, nós temos 10 que gostam dos dois, 11 que gostam só de tiramisu, 19 que gostam só de sorvete e 7 que não gostam de nenhum. Então, o nosso campeão mesmo aqui é o sorvete, né? Tem 19 pessoas que gostam de sorvete, ok? Então, um bom exemplo onde a gente saiu de um contexto de uma análise e nós nos sentimos obrigados, isso é importante se entender, nos sentimos obrigados a usar o diagrama de Venn para visualizar todo o contexto que nós temos que resolver aí. Mais um probleminha para você, dá uma olhadinha ali, leia com calma, né? Agora você vai fazer o seguinte, você vai parar o vídeo, vai copiar os dados, né? Ou vai deixar a tela congelada, não precisa copiar, né? Você tendo a tela congelada é fácil de você resolver e tenta resolver. Eu espero você resolver com toda a calma do mundo, a gente daqui a pouco corrige, eu vou apagar o quadro aqui enquanto você resolve. Vamos lá? E aí, tranquilo? Conseguiu? Né? Vamos corrigir aqui para ver se você, agora vendo o exemplo anterior, você conseguiu resolver. Ele fala o seguinte, a escola onde Liana trabalha oferece cursos de inglês e alemão.
né? Então imagina, essa escola ela poderia ter duas formas de trabalhar. Ela poderia dizer assim, ó, se você faz inglês, você primeiro termina o teu curso de inglês, depois, se você quiser, você faz alemão para não se confundir. Ou então ela pode fazer o contrário, ela pode dizer assim, olha, você faz os dois idiomas, lógico, em horários distintos, mas o ideal é você tocar os dois idiomas juntos, que vai te ajudar aí na compreensão dos dois. Poderia ser, até inglês e alemão tem uma certa semelhança lá na raiz, né, que pode ajudar aí nesse estudo, ok? Então nessa escola o que acontece? Nós temos pessoas que estudam inglês, né, são 70 pessoas que estudam inglês e 50 que estudam alemão. Só que tem um detalhe, são 110 pessoas que participam da aula. Então, se eu tenho 110 no total, e se eu somar os que estudam inglês com os que estudam alemão, olha o que vai acontecer. Eu tenho lá 50 que estudam alemão, então 50 estudam alemão, e se eu somar com o que estudam inglês, no caso seria 70 que estudam inglês, né? Eu vou ter uma soma que vai dar 120. Significa que eu tenho 10 alunos que são somados a mais. Por quê? Porque eles estudam os dois idiomas. Então agora, olha que interessante. Vamos ver se o que nós concluímos bate. Porque a pergunta é, quantas pessoas estudam alemão e inglês ao mesmo tempo? A gente concluiu que são 10, porque a soma dá 120 e nós temos 10 no total. Mas vamos fazer a prova real usando o quê? O diagrama de Venn, né? O diagrama de Venn me permite fazer essa análise. Então, observe lá que eu tenho aqui alemão, aqui inglês, ok? E aí eu tenho que entender que 10 estudam os dois idiomas. Aí, dos 50 que estudam alemão, 10 também estudam inglês. Então, 50 menos 10 daria 40. A mesma coisa eu vou fazer com quem estuda inglês. Dos 70 que estudam inglês, 10 também estudam alemão. Então, 70 menos 10, 60. Agora, uma coisa é fato, né? Quando eu olho para o diagrama de Venn e eu tenho aqui esse grupo que só estuda alemão, esse grupo que só estuda inglês, e eu somo com quem estuda os dois, eu não estou correndo o risco de somar a mesma pessoa duas vezes. Então, esta soma tem que dar 110. E é isso que a gente vai verificar. 40 mais 60, 100, 110. Então, a nossa resposta, dizendo que são 10 pessoas, está certo, ok? Então, eu vou deixar agora um exercício para você fazer na próxima aula, muito importante, só que agora ele considera aqui 3 conjuntos, né? O conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Leia com calma, pare a tela, né? Se você não quiser copiar, às vezes o bom é copiar, quando você vai consultar depois você sabe de onde veio o enunciado. Mas a gente vai estar presente o tempo todo, então basta você parar a tela e resolver o exercício. Importante, ok? Então nos encontramos na próxima aula para resolver esse exercício e para dar sequência aí no nosso estudo. Um abraço, meu querido. Bom estudo para você, minha querida, e para você também. Capriche, que a gente se encontra no próximo encontro aí. Um abraço.